anos na região norte do país. Vive em constante crescimento na sua área de atuação. Referência em logística, capaz de atender os clientes que vivem em lugares mais longínquos. No Amazonas Acontece de hoje, vamos conhecer mais sobre o Grupo Tapajós. Olá para você que nos acompanha, começa mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. A gente já começa recebendo aqui nos estúdios os nossos estúdios, o diretor comercial Fernando Ferreira do Grupo Tapajós. Fernando, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Ainda estamos vivendo em pandemia, então a gente não pode nem apertar as mãos, né? Mas a gente já tem o nosso distanciamento aqui. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece, à Band Amazonas. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do grupo, né? Levar um pouquinho do que acontece nos bastidores aí para os nossos clientes que estão nas regiões mais distantes do estado e da região amazônica. Pois é, exatamente. Eu acho que você falou num ponto muito importante, assim, justamente o que acontece assim, nos bastidores, porque quando a gente fala de Grupo Tapajós, estamos falando ali de Santo Remédio, Flex Farma, distribuidora Tapajós e também a Farmabem. Farmabem, né? Farmabem. Então, assim, fala um pouquinho pra gente desse... Então, o que acontece? Hoje, falando um pouquinho de varejo, né? O grupo, na verdade, no último ano, nós faturamos R$1 bilhão e o grupo ele tem uma participação no varejo e uma participação no atacado. Cerca de 60% do nosso faturamento vem do varejo e 40% vem do atacado, né? O atacado a gente começou mais cedo, em 1995, passou cerca de 10 anos só como atacado e depois, por uma questão de desenvolver a região mesmo, a gente entendeu que precisava ir para o varejo. E começamos a nossa operação no varejo e hoje já são 125 lojas espalhadas em 4 estados, são mais de 2.000 funcionários. Nossa. A gente tem aí uma média de cupons fiscais emitidos por mês de cerca de 1,2 milhão. Então é bastante coisa. Olha só. Tem muitas pessoas que prestigiam a empresa tanto no varejo quanto no atacado. Exatamente. E quando a gente fala no Grupo Tapajós, tá expansão, né? A gente está falando aqui Amazonas, Roraima, né? Rondônia e Pará. Pará, isso também. Na verdade, o grupo ele é de Manaus, né? A gente tem a nossa maior parte, a maior força vem aqui, mas por uma questão de estratégica a gente foi crescendo e está presente em outros estados. E tem essa força de tentar conectar a Amazônia como um todo, né? Porto Velho tem um jeito de ser, Belém tem um jeito de ser, Manaus tem um jeito de ser e com muita humildade a gente vai tentando conectar. Não dá para ter uma campanha só, um jeito só de falar com todos esses amazônidas que são parecidos e ao mesmo tempo tão distintos. É exatamente assim, cada lugar tem assim a sua singularidade, né, Fernando? Mas assim, quando a gente fala Grupo Tapajós, poxa, é um grupo daqui, de Manaus, amazonense, dá um orgulho, não dá não? Sem dúvida. E o Grupo Tapajós, na verdade, né, a gente é hoje a 20ª grupo farmacêutico do país. A gente faz parte da Abrafarma, que reúne as maiores redes de farmácia do Brasil. E há cerca de 2 anos nós passamos a fazer parte dessa associação. E o que é muito legal, a gente perceber que as melhores práticas do varejo farmacêutico nacional já eram feitas pelo Grupo Tapajós e a Rede Santo Remédio, por exemplo, é a única que tem ISO 9001. Então, assim, tem muitas grandes redes que estão aí que não têm a certificação que a gente tem. E a gente valoriza o profissional local, né? Nosso quadro praticamente é todo montado aqui. Tem muita gente que começou no depósito lá, trabalhando na função e foi crescendo. Muita gente que começou no caixa, se formou em farmácia, hoje é gerente. A gente tem muito orgulho disso. Olha só, que legal. Tem uma história, né? Tem a questão da geração de emprego também. Mas, assim, quando a gente fala das empresas do Grupo Tapajós, a gente já começa falando pela Santo Remédio, você falou da ISO, mas quando a gente chega, assim, numa loja da Santo Remédio, né? Numa drogaria, a gente vê o diferencial de estrutura, a gente vê o diferencial de atendimento, a gente vê o diferencial de organização. Isso é primordial, né, Fernando? Sem dúvida. E a gente tem muita novidade por aí. Até o final do ano a gente tem uma flagship, coisa vai ser bem legal aí. A gente deve estar no bairro de Ponta Negra. Tem bastante loja que a gente tem planejada para 2020. Assim, a gente entende que Manaus ainda tem muita oportunidade. Tem muitos bairros que a gente pode trabalhar e cada bandeira tem uma história, né? A Santo Remédio atende um público, a Farmabem atende um público, a gente tem uma bandeira de combate que é a Flex Farma, que também atende um público. Então, Manaus, eu comento sempre isso, Manaus é uma cidade-estado, né? Nós somos o 7º maior município do país, uma população com mais de 2 milhões de habitantes e a gente não consegue atender essa população com uma bandeira só. Eu viajo muito pelo país e conversando com meus amigos fora daqui, eles me perguntam, mas caramba, por que vocês têm que ter 4 bandeiras, né?
porque é assim que o Amazonas, que o Manauara quer ser atendido. Pois é, então eu te pergunto em cima disso, qual é o diferencial? Por exemplo, a Santo Remédio, da Flex Pharma, da Pharmabem, qual Bem, é o que então acontece? assim? A nossa bandeira de expansão é a Santo Remédio. Na Certo. Santo Remédio a gente tem todos os serviços. A gente tem o Clinicar de atenção farmacêutica, a gente está com um piloto agora de telemedicina, uma novidade para contar para vocês. Você vai poder ir na Santo Remédio e se você precisar fazer uma consulta com o médico, você vai poder ali, através de um terminal de atendimento, conectar com o médico, ter a sua receita do seu medicamento, do seu antibiótico, né? Então, todos os serviços, eles têm uma cesta de serviços super completa que está na Santo Remédio. A Pharmabem também tem essa cesta de serviço e a Flex já é uma bandeira de combate. A gente trabalha com estratégia de low price. Então, são lojas que têm um serviço mais enxuto, mas também com uma estrutura mais enxuta, que permite a gente ter uma condição de custo e passar isso para o nosso consumidor. E quando a gente fala nessas lojas diferenciadas, mas que tem ali a pretensão o público-alvo, enfim, a gente fala também da localização, que é extremamente importante, né? Então, elas estão estrategicamente localizadas nos pontos daqui de Manaus. Eu gosto muito de uma frase do Abílio Diniz, que ele falava sobre isso. Ele falou que as coisas mais importantes no varejo são localização, localização e localização. Se você errar o mix, você consegue corrigir. Se você errar o preço, você consegue corrigir. Se você, de alguma forma, errar a equipe, você consegue também fazer isso. Agora, se você errar a localização, é muito complicado, né? Então, a gente tem bastante critério na questão da abertura das nossas lojas. Há cerca de 2 anos atrás, nós fizemos a aquisição da rede Pharmabem. Houve um movimento de ter algumas lojas próximas, nós tivemos que fazer uma redistribuição. E a gente acredita que Manaus ainda tem muita oportunidade, ainda tem muita região de Manaus que a gente pode ser mais presente e a gente está trabalhando fortemente para isso. Olha só, que legal. Agora eu te pergunto, Fernando, para todo mal existe um santo remédio? É isso mesmo, acho que esse nome foi muito feliz, né? Foi o nosso fica na cabeça, o nosso presidente aí, o nosso presidente Pedro Garcês, ele teve essa ideia e foi muito feliz aí, realmente é um nome bastante singular. E ao mesmo tempo incomum e muito singular. E eu fico feliz também, na verdade eu estou morando em Manaus, eu já conheço a Manaus há bastante tempo, estou morando aqui há 90 dias e próximo de casa eu encontrei uma marca que vende gelo, que tem lá como se fosse Santo Gelo, então meio que isso fica, né? Existe uma conversa da marca com outra coisa, né? A gente tem ganhado prêmios ano após ano, de lembrança de marca por conta disso, e a gente tem um desejo de tornar isso ainda mais. Um outro spoiler para vocês é que a gente está pensando já também em pegar esse carinho que o Manauara tem por nossa marca e criar alguns produtos que você possa usar e compartilhar isso aí. Quem sabe daqui a pouco eu tenho uma camiseta, algum produto que leve isso daí. Eu tenho muito orgulho de dizer que existe uma empatia, uma ligação do Manauara com a marca Santo Remédio. Olha só que legal. Estamos conversando com o Fernando Ferreira, ele é diretor comercial e marketing do Grupo Tapajós. A gente vai para um intervalo rapidinho, Fernando, e volta já já com mais essa conversa aqui para vocês. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. No programa de hoje estamos falando um pouco mais sobre a história, o funcionamento e estrutura do Grupo Tapajós. Aqui comigo, o diretor comercial do grupo e marketing também, o Fernando Ferreira. No primeiro bloco já estávamos falando um pouco de propaganda, da estrutura também do grupo, mas eu te pergunto agora, como é que ficou no momento da pandemia, né? Muitas coisas precisaram ser mudadas, agora as pessoas falam que é um novo, como é que é a estrutura, a frase que eles falam é um novo momento, normal, enfim, é um novo normal, exatamente, é um novo normal. Então, como é que o grupo se organizou com isso, Fernando? Então, eu gosto muito de falar de que não existe especialistas para situações inéditas, né? O varejo foi pego de surpresa, é um evento que acontece a cada 100 anos, é impossível a gente entender exatamente o desdobramento disso. A gente não passou ainda por isso, é bem deixar bastante claro. A gente ainda está num processo, ainda acontece muita coisa, tem que se tomar cuidado, prevenção, álcool gel, usar máscara. A gente ainda tem, infelizmente, um caminho longo ainda para poder até chegar à vacinação. Então, o que o Grupo Tapajós fez? A gente primeiro pensou em funcionários, né? Preocupou-se em manter a operação funcionando. A operação de venda de medicamentos é uma operação um pouco mais complexa e a gente sabe que naquele momento a população realmente precisava da gente funcionando. Imagina numa situação limite a gente ter que fechar o nosso CD porque algum funcionário tivesse infectado. Né? Então a gente adotou protocolos rígidos, muito rígidos, para continuar funcionando. A equipe toda foi home office, acho que isso aí é um pouco de lugar comum, as empresas fizeram isso, mas no nosso caso,
era um pouco mais complicado, porque a gente, ao mesmo tempo que tinha que manter a operação funcionando, a parte do escritório foi toda para home office, tem coisas que o varejo não pode fazer. Eu tenho que atender o cliente, eu tenho que estar ali em contato com ele. Então, foi que uma dança que foi feita na loja, de entregar para o nosso funcionário informação, equipamento de segurança e, ao mesmo tempo, ele poder passar essa segurança para o cliente que vai ali, né? Extremamente importante isso, né? Porque é aquela questão do exemplo, né? Você tem todo o cuidado ali no ambiente de trabalho. Esse mesmo cuidado também deve ser em casa, né? Foi um momento assim que as pessoas ficaram bastante preocupadas. Poxa vida, tenho medo de sair de casa. Hoje um cenário é um pouco diferente, porque muitos podem pensar que a pandemia já passou e não, a pandemia não passou. Muitos falam assim, nesse momento pós-pandemia, não, estamos ainda na pandemia, não existe o pós, né? Então, os cuidados ainda também precisam ser redobrados cada vez mais. Então, o que que acontece? Tem a questão do delivery e a pessoa também pode ter acesso no site, como é que funciona? O que que acontece? O Grupo Tapajós, a Santo Remédio, ela já tinha uma presença muito forte no delivery. A gente é a maior operação de delivery de Manaus e na pandemia não foi diferente, a gente praticamente triplicou essa operação. Nossa. E parabéns aí para a turma que trabalhou nos bastidores ali fazendo a coisa funcionar. Realmente foi um boom, a gente teve que conectar vários aplicativos, teve que reforçar nossos estoques e garantir uma coisa que eu acho que é fundamental. Eu fiquei de quarentena também e minha preocupação quando comprava algum produto era saber se aquele produto estava chegando higienizado, de forma que eu tivesse segurança. Nosso público é um público mais idoso, então não basta simplesmente ele me ligar e eu entregar. Eu tenho que garantir para aquela pessoa que a experiência de quando ele vai receber aquele produto em casa, ele não vai ter nenhum tipo de contaminação. Então, foi uma dança que aconteceu e a gente conseguiu passar com isso muito bem. É evidente que do pico da pandemia para cá, já houve um degrade aí na questão das ligações e o Grupo Tapajós, ele está muito antenado com a questão da transformação digital. Está um pouquinho atrasado em relação ao site, que a gente deve lançar nas próximas semanas, e aí sim com uma ferramenta robusta, uma ferramenta que é a Vertex, que é a Ferrari do que tem de mais moderno na questão de produção de conteúdo digital. Isso deve estar nos próximos dias. Eu acho que o grande desafio da transformação digital, e aí sem nenhum tipo de gourmetização, né? Se fala muito, a transformação digital é ter um bom cadastro, é ter um bom banco de imagens, é poder ter velocidade para que aquilo que você pede no site realmente vai ter fisicamente. A gente fez um grande dever de casa para uma vez que a gente lançar esse serviço, a gente não tem que voltar e fazer algum puxadinho. A gente não faz. Qual tem sido a resposta assim, das pessoas para com esses serviços? Olha, eu vou dar um exemplo. Quando começou a pandemia, nós lançamos um produto chamado Consulta Remédio. Ele está no ar, Consulta Remédio. E nós já temos dentro de Manaus, olha que coisa interessante. Manaus, ela já tem cerca de 200 mil acessos por mês nesse marketplace chamado Consulta Remédio. Então, se você colocar qualquer medicamento no Google, vai aparecer o nome Consulta Remédio do lado. A gente conversou com essa startup, que é uma startup de Curitiba, e nós já espetamos nessa startup. E hoje, se você acessar e colocar qualquer produto, qualquer medicamento, já vai aparecer Santo Remédio e você já vai poder comprar por lá. Foi muito legal porque foi um movimento que a gente não precisou de muito investimento. A gente colocou o nosso preço, colocou o nosso estoque e no dia seguinte a gente estava vendendo. Então isso é a velocidade que esse novo normal exige. Nossa, e eu fico tão feliz porque o que acontece quando a gente vê, por exemplo, um empreendimento, né? Estamos ali comercializando medicamento. Não é a preocupação apenas de eu estou te vendendo um produto, né, estou recebendo por isso, é a preocupação, é realmente de você saber o que você está comprando, o que você está levando, qual a necessidade disso, em que pode te ajudar, como é que a gente pode somar, né, com você. Isso realmente é muito legal, assim, realmente é uma ajuda, né, para a pessoa também, para famílias, para idosos, para crianças. O Brasil hoje, ele tem 65 mil tipos de medicamentos. Se você quiser ter uma drogaria para que ela funcione e não falte nenhum produto, ela tem que ter 65 mil SKUs. Isso é impossível de acontecer. Uma farmácia já trabalha com cerca de 12 mil SKUs, uma farmácia independente trabalha com 4 mil SKUs. Então, você administrar estoques em 125 pontos de venda, entendendo que tem que ter um mix, não que o mix completo e todo, mas o mix que se adequa àquilo ali faz todo sentido. Eu vou dar um exemplo. Medicamento genérico tem 3 mil apresentações de medicamentos genéricos e tem apenas 1000 moléculas.
Então tem muito medicamento genérico que tem vários laboratórios que se repetem. Você entender qual é o bairro que consome aquela marca, aquela apresentação, não é o mesmo bairro, não é a mesma marca e apresentação consumida em outro bairro. Então tem uma equipe muito boa por trás que fica moendo os números e fica tomando decisão. A gente brinca que tomar decisão sem dados é dar palpite. Olha e só, o Grupo Tapajós trabalha muito com essa parte de informação, tem muito dado e tem uma equipe muito boa para fazer lá de gestão de categoria, de trade market, tem uma galera focada lá na questão do abastecimento. E também a gente leva, nosso desejo é estender isso também para o nosso cliente do atacado, que é o cliente independente, porque aí tem uma dança que é importante pontuar. O cliente que compra, o cliente tem um cliente consumidor final que vai a Santo Remédio, a Farmabem, a Flexifarma e compra com a gente para consumidor final, e tem um cliente da farmácia independente que compra do Grupo Tapajós como atacado para sua farmácia. Né? E a gente recentemente lançou uma rede social sobre isso. A gente tem uma responsabilidade de dividir essa informação que a gente tem no varejo para levar para o nosso independente. Então, um cliente que é nosso cliente de Manacapuru, nosso cliente que é lá da Zona Leste, que compra do Grupo Tapajós, ele também, não é porque eu estou atuando no varejo que eu não vou cuidar com carinho dele. Exatamente. Né? É extremamente legal isso que a gente está ouvindo. Eu tenho inúmeras perguntas, inúmeras curiosidades, mas a sensação é que o tempo, passa assim rapidinho, e eu quero muito agradecer a sua participação, mas antes disso quero fazer um ping-pong. Vamos lá? Vamos lá. Você é bom em ping-pong? Muito. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala em família, o que vem na tua cabeça? A base de tudo, a base de tudo. Um sonho. E a lua. Um lugar. Amazonas. Um medo. Não tenho. O que um grande líder precisa ter? Ser exemplo. Muito bem. Fernando Ferreira, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Amazonas Acontece. Mande um grande abraço nosso da Band Amazonas para com a família Grupo Tapajós. E as portas estão abertas para vocês voltarem, para a gente conversar cada vez mais sobre isso. Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, abraço forte. Gente, Amazonas Acontece fica por aqui, tá bom? E eu te espero na próxima edição. Até lá.